O drama do fim dos tempos, pelo padre Emmanuel Landré. Os sinais precursores. A questão do fim do mundo foi discutida desde as origens da Igreja. São Paulo tinha dado sobre esse assunto preciosos ensinamentos aos cristãos de Tessalônica. E como, apesar das instruções orais, os espíritos se deixassem inquietar por predições e rumores sem fundamento, lhes dirigiu uma gravíssima carta para acalmar as inquietações. Nós vos rogamos, com insistência, lhes diz, meus irmãos, não vos deixeis abalar em vossas resoluções, nem vos perturbeis por qualquer visão ou falatórios ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém, de modo algum, vos engane, pois é preciso que antes venha a grande apostasia e que apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Não vos lembrais que eu vos dizia que essas coisas, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que é que o retém, pois o mistério da iniquidade já faz a sua obra. Aquele que o retém, retenha-o, esperando até que seja posto de lado. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 6. Assim o fim do mundo não chegará sem que tenha aparecido um homem apavorantemente mau e ímpio, o filho da perdição. E este, por sua vez, só se manifestará depois da grande apostasia geral, depois do desaparecimento de um obstáculo providencial sobre o qual o apóstolo havia ensinado de viva voz aos seus fiéis. Parte 2. De que apostasia fala São Paulo? Não se trata de uma defecção parcial. Ele diz de uma maneira absoluta a apostasia. Só se pode entender a apostasia em massa das sociedades cristãs que socialmente e civilmente renegarão seu batismo. A defecção dessas nações que Jesus Cristo, segundo a enérgica expressão de São Paulo, tornou membros do seu corpo, de sua igreja. Efésios 3:6. Somente esta apostasia tornará possível a manifestação e a dominação do inimigo pessoal de Jesus Cristo, em uma palavra, o Anticristo. Nosso Senhor disse: será que o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé sobre a terra? São Lucas 18:8. O Divino Mestre via a fé declinar no mundo que envelhecia. Não são os ventos do século capazes de fazer vacilar esta chama inextinguível, mas as sociedades, embriagadas pelo bem-estar material, a afastam como inoportuna. Voltando as costas à fé, o mundo entra nas trevas e se torna joguete das ilusões do mal. Pensa que são luzes, meteoros e enganadores. Irá até tomar pelos primeiros raios do dia a vermelhidão do incêndio. Renunciando a Jesus Cristo, cairá, queira ou não, nas garras de Satã, tão bem chamado príncipe das trevas. Não pode ficar neutro, não pode criar para si uma independência. Sua apostasia o põe diretamente debaixo do poder do diabo e de seus cúmplices. O douto Estius, estudando o texto do apóstolo, diz que esta apostasia começou em Lutero e Calvino. Este é o ponto de partida. Daí fez um caminho assustador. Hoje ela tende a se consumar. Ela se chama revolução, que é a insurreição do homem contra Deus e seu Cristo. Ele tem como fórmula o laicismo, que é a eliminação de Deus e seu Cristo.
É assim que vemos as sociedades secretas investidas do poder público, obstinadas em descristianizar a França, e entre parênteses, pois podemos dizer toda a sociedade cristã, todas as nações, tirando-lhe um a um todos os elementos sobrenaturais com os quais foi impregnada durante 15 séculos de fé. Esses sectários só têm um fim: selar a apostasia definitiva e preparar as vias para o homem do pecado. Cabe aos cristãos reagir com todas as energias de que dispõem contra essa obra abominável e, para isto, reintroduzir Jesus Cristo na vida privada e pública, nos costumes e leis, na educação e na instrução. Há muito tempo que, em tudo isso, Jesus Cristo não é mais o que devia ser, isto é, tudo. Há muito tempo reina uma meia apostasia, como, por exemplo, depois que a instrução foi paganizada. Poderíamos formar outra coisa que meios cristãos? Trabalhando em sentido diametralmente oposto ao da franco-maçonaria, os cristãos atrasarão o advento do homem do pecado. Prepararão para a Igreja a paz e a independência de que ela precisa para alcançar e converter o mundo que se abre diante dela. Toda a luta da hora presente está, pois, concentrada aí. Deixaremos, sim ou não, nós batizados, que se consuma a apostasia que trará em pouco tempo o Anticristo? Parte 3. O apóstolo fala, em termos enigmáticos, de um obstáculo que se opõe à aparição do homem do pecado. Aquele que o retém, diz ele, retenha-o até que ele seja posto de lado. Por esse que retém, os mais antigos padres gregos e latinos entendem, quase unanimemente, o Império Romano. Consequentemente, eles assim explicam São Paulo: enquanto subsistir o Império Romano, o Anticristo não aparecerá. Colocamos aqui um parêntese e um comentário nosso. Enquanto tivemos um Papa, pois este reteve para que o Anticristo não aparecesse. A realidade atual da Santa Igreja, pois é, o sedevacantismo. Estamos sem um Papa, pois abrem-se as possibilidades para a vinda do Anticristo. Repunham esta glosa aos intérpretes mais recentes. Não admitem que a sorte da Igreja esteja ligada a de um império, mas procuram em vão outra explicação satisfatória. Confessamos ingenuamente que o pensamento dos antigos não nos parece tão desprezível, desde que o entendamos com uma certa amplidão. Notemos que São Paulo, anunciando aos fiéis uma apostasia, quando a conversão do mundo estava esboçada, estava lhes dando uma visão de todo o futuro da Igreja. Ele lhes anunciou que as nações se converteriam, que se formariam sociedades cristãs e depois estas sociedades perderiam a fé. Ele lhes mostrara, sem dúvida alguma, o Império Romano transformado, um poder cristão surgindo no lugar de um poder pagão, a autoridade dos Césares passando para mãos dos batizados que dela se serviriam para estender o reino de Jesus Cristo. Ele poderia, desde então, acrescentar: enquanto durar este estado de coisas, estejam tranquilos, o Anticristo não aparecerá. O sentido do apóstolo, estendido largamente, seria, pois, este: enquanto a dominação do mundo estiver entre as mãos batizadas da raça latina, o inimigo de Jesus Cristo não se mostrará. Notemos como corolário desta interpretação que os franco-maçons se opõem antes de tudo e acima de tudo à restauração do poder cristão.
Quando um príncipe se anuncia como cristão, todos os meios são empregados para se desembaraçar dele. Isto é preciso fazer a qualquer preço. Assim, pois é o poder político cristão o que impediria a seita de alcançar o seu fim. Por outro lado, as raças latinas estão voltadas a exercer no mundo uma influência católica, ou bem abdicar. Sua missão é servir à difusão do Evangelho, e sua existência política está ligada a esta missão. No dia em que a ela renunciarem pela completa apostasia, seriam aniquiladas, e o Anticristo, surgindo provavelmente do Oriente, as esmagaria facilmente com os pés. Aqui ainda incumbe os cristãos agir sobre o espírito público, fazer com que os governos retomem as tradições cristãs, fora do que só haverá decadência para as nações europeias e especialmente para nossa pobre pátria. O autor se refere à França, e aqui podemos aplicar, pois, a toda a sociedade cristã, a todas as nações católicas e, claro, a nós, o Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.